Primeiramente, oi, eu sou o Majimaru, depois de tanto tempo finalmente estou voltando. Desculpe pelo tempo que eu fiquei fora, e eu acho que isso pode acabar se tornando algo recorrente. Eu tô tentando me ajustar melhor ao meu tempo, eu acho que um vídeo por semana é coisa demais, mas eu vou tentar voltar com isso. Seguinte, há um tempo atrás um inscrito fez umas perguntas nos comentários, e ele fez tantas perguntas em um comentário só que isso chegou a se tornar o roteiro desse vídeo que eu tô fazendo agora. Que fique registrado, eu agradeço. Caso alguém tenha alguma ideia de vídeo pro futuro, deixe nos comentários que eu vou estar lendo e é bem possível que esse seu comentário acabe se tornando um vídeo do futuro. Vamos falar de evolução. Primeiro, eu comecei a desenhar há muito tempo, ainda quando eu era criança, mas eu não cheguei a estudar profundamente desenho, então eu só fazia algo por hobby de vez em quando. Eu comecei com o clássico Homem Palito, depois eu fui evoluindo meu estilo, dando a meus personagens cada vez mais dimensão. Mas ainda assim, sem um estudo aplicado sobre os princípios do desenho, como profundidade, como luz e sombra, formas, eu fiz do jeito que eu achava mais simples. E foi desse ponto que eu saí. Naquele tempo eu não tinha internet, então não tinha como eu pesquisar formas de desenho, ou cursos, ou coisas desse tipo. Então eu tive que aprender praticando. Por isso que eu levei tantos anos para começar a desenhar bem. Uma das coisas que eu mais queria ter aprendido naquela época foram os princípios do desenho, uma coisa que eu só fui descobrir que existia há pouco tempo atrás, que englobam formas geométricas, dimensões, perspectiva e teoria das cores. Teoria das cores eu acho que desses pontos é o mais simples de se entender. O estudo das formas geométricas para desenhos é algo que está intrinsecamente conectado à perspectiva e dimensão, porque a forma das formas, isso é meio redundante, a forma das formas, a forma que as formas têm dão profundidade e ajudam a você a entender melhor onde cada objeto se posiciona e como eles influenciam um no outro. Cada elemento dos princípios do desenho se conectam, então você não consegue estudar exclusivamente um sem se aprofundar em outro. Você não consegue estudar especificamente um único elemento. Dimensões também é algo importante, já que sem as dimensões você não consegue compreender coisas como altura e posição dos personagens. Com um estudo aprofundado de dimensão, é muito comum que você passe a desenhar objetos com o mesmo tamanho. Eu já vi várias obras onde artistas desenham personagens em uma cena de uma certa altura e em outra com altura diferente em comparação ao ambiente. E isso é um claro exemplo de falta de estudo de dimensão. Perspectiva também é um elemento que está conectado a isso. Sem um estudo de perspectiva, você não consegue desenhar imagens dinâmicas ou posicionar personagens em ambientes que não sejam lineares. O estudo de perspectiva também não é aplicável apenas a cenário, mas sim a personagens. E dependendo de que tipo de desenhos você quer fazer, como por exemplo histórias, animações ou trabalhos como commissions, isso acaba sendo um grande problema. Como eu disse anteriormente, a teoria das cores, na minha opinião, é a mais fácil de se entender, já que ela é basicamente, se você tiver um círculo cromático, você já consegue muito bem compreender como ela funciona. Aplicando a teoria das cores em desenhos, você consegue criar ambientes mais reais, passar certas sensações, você consegue definir toda a natureza de uma ambientação apenas pelas cores que ela tem, sejam elas mais quentes ou mais frias. Agora, formas certas de aprender a desenhar. Para mim não existe uma forma certa de aprender a desenhar, você só aprende, e cada pessoa aprende de jeito diferente, por isso que existem tantos estilos diferentes de arte. Sobre o estudo de arte já é uma questão mais pessoal, no meu caso, eu tenho uma rotina de estudos de desenho meio quebrada, às vezes eu desenho em certos dias e outros não. Eu não tenho um foco muito grande em certas áreas, embora recentemente eu tenha começado a me dedicar um pouco mais em cenário, que é uma coisa que eu simplesmente não sei desenhar. Sobre esboço. É compreensível que desenhistas iniciantes ou aqueles que não sejam muito instruídos não entendam a necessidade de um esboço, mas isso é praticamente fundamental para todo e qualquer tipo de desenho se você não tiver um domínio muito grande da área que você está exercendo. Por exemplo, você não vai entender as dimensões de um personagem em relação a ele mesmo e ao seu ambiente se você não fizer um esboço primeiro. Quem sabe, se você tiver um estudo aprofundado sobre o tema, talvez você consiga desenhar o desenho direto, sem fazer esboço, mas isso aí só profissionais que têm muitos anos de estudo acumulado conseguem fazer. Se você não é um profissional desse nível, faça o esboço. Com a ajuda do esboço você pode perceber erros antes que eles já aconteçam. Você consegue mapear melhor a posição dos membros dos personagens, ter ideias novas, acrescentar detalhes, muita coisa. A maior parte do desenvolvimento de cena de uma imagem vem do esboço. E sobre a anatomia? Esse é um último ponto que eu tenho a abordar aqui. E se você não desenha personagens, isso não tem relevância nenhuma para você.
Mas se você desenha, presta bem atenção. Todo e qualquer tipo de criação vai ter que ter um certo grau de realismo. Não importa se o seu estilo de desenho é um estilo mais anime, é um estilo mais cartoon, ou se ele é mais abstrato. Você tem que ter uma boa noção de como as coisas são para fazer elas desse jeito ou de uma forma distinta. Uma vez eu ouvi: para você fazer o simples, primeiro você precisa compreender o complexo. E isso faz total sentido. Você não saberia desenhar uma mão se você não entendesse tudo que existe por trás de uma mão. Inclusive, muita gente não sabe desenhar a mão exatamente por isso. Não entende como os músculos e os ossos se comportam. E por isso que o estudo de anatomia é fundamental para a criação de personagens. Chega a ser até engraçado o tanto de coisa que um desenhista tem que saber, que parece que é de fora da área, só para poder desenhar um simples bonequinho. A gente estuda biologia por parte de anatomia, a gente estuda arquitetura por parte de ambiente, a gente estuda física por parte de perspectiva. São muitas áreas a se explorar. Sempre que for possível, se atente a esses pequenos detalhes, a essas pequenas áreas. Procure crescer sempre em cada uma delas e dessa forma você vai conseguir se desenvolver melhor como artista. Eu já sofri uma crise por conta da barreira da evolução, quando você sente que você já cresceu a um ponto que não tem mais para onde você ir. Você desenha e cada vez mais você percebe que seus desenhos são iguais, eles não estão melhorando, não estão subindo de nível como deveriam. Isso muito em parte acontece porque a curva de aprendizado do desenho não é uma linha reta, onde você começa, segue em frente e melhora, mas sim uma parábola. Você cresce, você sobe, e quanto mais alto você sobe, mais difícil fica para você evoluir. A curva se torna cada vez mais íngreme, você cresce mais devagar e você não percebe os pequenos detalhes que estão à sua volta. Por conta disso, uma dica que eu tenho para pessoas nessa situação é: consuma mais arte. Quanto mais arte você consumir, maior vai ser a sua biblioteca visual. Inclusive, foi exatamente essa a dica que eu recebi quando eu tive esse problema. E ela me ajudou muito, desenhar coisas diferentes que eu não estou acostumado. Prestar atenção em pequenos detalhes em artes de outras pessoas e tentar assimilar elas ao meu estilo. Inclusive, sobre estilo de arte, a maioria dos artistas que eu já conheci tem o hábito de se referir aos seus próprios desenhos como traço. Todo desenhista tem o seu traço e o seu estilo de desenho próprio. Você desenha dessa forma, essa foi a forma que você aprendeu a desenhar. Mas só porque você aprendeu a desenhar dessa forma não significa que você não consiga desenhar de outras formas também. Aprender a desenhar em estilos diferentes pode te ajudar a ver as coisas de uma forma diferente e aumentar a sua biblioteca visual. E isso é uma dica que eu mesmo testei e apliquei, e eu posso dizer que isso realmente vai te ajudar. Bom, era isso que eu tinha pra dizer. Eu espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa e caso tenham mais sugestões de vídeos, pode deixar abaixo nos comentários que eu vou estar lendo. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo para ajudar ao engajamento do canal, já que depois de tanto tempo parado eu provavelmente perdi muito alcance. Eu vou tentar me esforçar um pouco mais para trazer um vídeo na semana que vem, já que o vídeo sobre Undertale que eu tinha planejado fazer simplesmente foi deixado de lado e engavetado. Mas ele ainda vai surgir algum dia. Até a próxima!